Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, seguindo aqui nossa trilha de vídeos, né, sobre a parte de coisas relacionadas à manutenção, instalação, né, e tudo mais. Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre processos como que a gente faz para atualizar alguns dos softwares básicos, né, que a gente pode ter no nosso computador, né, como navegadores e antivírus, né. Em vídeos anteriores, né, teve uma videoaula específica que a gente fez sobre download e instalação de softwares básicos. Dentre esses softwares básicos estavam os navegadores Firefox e Google Chrome, né, que vou estar mostrando aqui na aula de hoje como é que a gente pode fazer para verificar se eles estão atualizados ou atualizá-los se eles não estiverem. E teve uma outra videoaula específica falando sobre antivírus, né, e é uma videoaula em que a gente falou sobre antivírus, mostrou um site que eu particularmente acho legal para ver o ranking e pontuações de melhores soluções antivírus gratuitas que se pode ter na atualidade, né, e nesse mesmo vídeo a gente fez o download e instalação do Avast Free Antivírus, né, então nessa aula de hoje a gente vai ver também como é que a gente pode conferir a parte de atualização do Avast, né, Free Antivírus, e do banco de dados de vírus, né, de que ele tem que ele tem que manter atualizado para defender o seu computador contra ameaças, né. Então vamos lá. Bom, indo aqui para a parte dos navegadores, né, deixa eu começar pelo Google Chrome. Eu vou abrir o Google Chrome aqui para mostrar para vocês como é que a gente faz para verificar se ele está na última versão, né, e se ele não estiver, para atualizá-lo, né. Na verdade, existem duas formas, tá, pessoal? Ou vocês pesquisam novamente pelo Google Chrome, fazem o download e instala, né, o Google Chrome na versão que você encontrar como mais atual, né, que aí a versão mais atual vai sobrescrever a versão que você já tem instalado no seu computador, né. Então existe essa forma. E existe a forma que você vai por aqui, como eu vou mostrar, para verificar a versão e baixar e forçar a atualização dele por aqui, né. Então eu abri aqui o Google Chrome. No Google Chrome, as configurações ficam nesse menu de 3 pontinhos aqui no canto superior direito. Vou clicar aqui nele, né, e dentre as várias opções, existe uma aqui chamada Ajuda, né, que abre um outro submenu. Nesse outro submenu tem a opção sobre o Google Chrome, né. Se a gente clicar aqui, o que que vai acontecer? Ele vai nos redirecionar para uma página, né, que vai mostrar qual que é a versão atual oficial do Google Chrome, né, que nós temos, e vai fazer uma verificação, né, se essa versão é a mais atual. Se for a mais atual, ele vai me notificar aqui, né, de que eu já estou com a versão mais atualizada, e se não for, ele vai sugerir, né, vai aparecer um botãozinho aqui para que eu atualize o Google Chrome, né. Então essa é a forma que eu tenho para fazer, né, para verificar a versão do meu Google Chrome, né, e já verificar também se existe uma mais atual para mim atualizar por aqui, tá? Essa é uma das formas. Veja que aqui no caso, né, ele já verificou, né, que existe uma versão mais atual do que essa 115.0.5790.98 que eu estou utilizando, e já começou a fazer o download, já começou a atualizar meu Google Chrome, tá? Então, como ele verificou que existe uma mais atual, ele já está baixando, já vai instalar automaticamente. Ao final do processo, né, pode ser que demore um pouquinho, mas ao final do processo, ele vai pedir para que eu feche o navegador e abra novamente, né? Ele vai pedir para que eu reinicie o navegador para realmente aplicar e efetivamente eu passar a começar a utilizar o navegador já na versão mais atual, tá? Eu não vou esperar, né? Eu vou fechar aqui exatamente para a gente ver no Firefox como é que é esse processo, tá? Então eu vou fechar aqui. Vamos dar uma olhada aqui no Firefox, então deixa eu abrir ele. Com o Firefox aqui aberto, né, as configurações principais do Firefox em específico fica nesse menuzinho no canto superior direito também, né, mas é um menuzinho com 3 risquinhos, né, então conforme eu clico aqui tem várias opções, tá, lá embaixo tem a opção de ajuda, e quando eu clico em ajuda, eu tenho aqui sobre o Firefox, né, e aí quando eu clico em sobre o Firefox, ele faz essa verificação. Aqui no meu caso eu estou com a versão 115.0.2 do Firefox. Ele fez uma verificação e já me notificou aqui
No caso do Firefox, eu já estou com a versão mais atualizada, né? Caso eu não estivesse, ele ia abrir um botãozinho aqui para mim, né? Ia mostrar um botão aqui para mim, clicar para atualizar e depois ia pedir para mim reinicializar o navegador para realmente aplicar essa mudança. E aí sim eu passar a utilizar o Firefox na versão mais nova que eu teria instalado, né? Se fosse o caso, tá? Então esse aqui é a forma que a gente faz no caso do Firefox, ok? Deixa eu fechar ele aqui então. E sobre o Microsoft Edge, né? Vamos abrir ele aqui para dar uma olhada. Microsoft Edge é o navegador padrão que vem junto com o Windows 11, né? Lembrando que aqui eu estou utilizando o Windows 11, né? Mas pode ser que aí no seu cenário, se você tiver com o Windows 10, né? Você instalou aí o Edge, né? Então você consegue também por ele buscar atualizações para verificar se ele está na versão mais atual ou forçar a atualização dele. No caso do Microsoft Edge, o menu dele também são 3 pontinhos, que fica aqui no canto superior direito. Vou clicar aqui nele e vou ir em ajuda e comentários, depois em sobre o Microsoft Edge. Observe que aqui, né, a Microsoft Edge ele tem basicamente o mesmo comportamento do Google Chrome, né? Então ele me ilustra aqui nessa telinha qual que é a versão atual que eu estou utilizando, versão oficial, né, que eu estou utilizando dele, e faz uma busca, né? Ele faz uma verificação se existem atualizações do Microsoft Edge que podem ser baixadas, né, que podem ser feitas. Né? Observe que aqui ele já mudou o status de procurando para atualizando o Microsoft Edge, e aí basta eu esperar alguns instantes que ele também vai baixar e vai atualizar o navegador, né? Então, novamente, esse processo pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, a depender da sua máquina, mas ao final do processo, ele vai pedir para você, de preferência, fechar o navegador e abrir novamente para que realmente essas atualizações se apliquem. Eu não vou esperar até aqui o final, eu simplesmente vou fechar ele aqui para a gente seguir falando sobre a atualização agora do antivírus, né? Então, como eu comentei em aula anterior, eu instalei o Avast Free Antivírus. Eu até comentei no final da nossa aula que eu falei sobre antivírus, sobre preferências minhas em mudar as configurações padrão do Avast Antivírus para que ele não baixe e atualize tudo sozinho, né? E é exatamente isso que eu vou estar mostrando aqui para vocês, né? Eu já deixei ele minimizado aqui para facilitar, né? Então, quando a gente abre o Avast Free Antivírus, ele tem essa carinha aqui. E aí, né, como eu faço para acessar essas configurações, né? Eu entro aqui, né, vou lá no menu, no canto superior direito, e venho aqui em configurações, né? Ele vai abrir um menuzinho com algumas opções sobre configurações do Avast Free Antivírus, né? Entre essas opções aqui no menu lateral, a segunda opção é a opção de atualizar, né? Então, se a gente clicar aqui, né, vamos aguardar ele carregar aqui para gente, dá para ver que tem duas opções sobre atualizações, né? Uma sobre as atualizações das definições de vírus e uma sobre as atualizações do Avast Free Antivírus, ou seja, do programa de antivírus em si, né? Essa aqui é sobre o banco de dados de vírus, as definições de vírus que ele usa para diagnosticar se algo é alguma ameaça, né, ou não, se algum arquivo, algum download, alguma coisa se trata de um vírus ou uma ameaça ou não. E essa opção aqui é sobre o programa em si, o Avast Free em si, né, as atualizações dele, tá? Então, nesse primeiro momento, né, sobre as definições de vírus, deixa eu expandir aqui em mais opções para mostrar para vocês. O que dá para ver aqui, né? Que por padrão ele veio marcado para atualizar as minhas definições de vírus automaticamente. Ou seja, assim que ele detectar que existem novas atualizações desse meu banco de dados de vírus, ele vai baixar automaticamente e atualizar o meu banco de dados aqui do meu Avast, tá? Se eu clicasse nessa opção aqui, ó, o que iria acontecer, né, se eu deixasse marcado assim? O Avast iria me informar quando existir atualizações disponíveis para que só quando eu clicar, né, e autorizar esse processo, as atualizações sejam baixadas. Então eu consigo ter um controle um pouquinho maior, né? E essa terceira opção aqui, essa realmente só vai acontecer o processo de verificação e de atualização
manualmente, só quando eu clicar para fazer a busca, só quando eu vir aqui onde eu já estou, clicar em verificar se há atualizações. Então essa terceira opção ela nem sequer verifica e me notifica quando há novas definições, tá? Então, por se tratar de definições de vírus, né, o que que eu costumo fazer? Eu costumo deixar essa opção, né, para automática. Então, assim que ele detectar que existem novas ameaças, que existem novas definições de vírus, ele baixa automaticamente. Ou em alguns casos, né, depende do seu cenário, você pode deixar aqui para ele te notificar e aí você clica ou não, autoriza ou não ele atualizar naquele momento as definições de vírus, tá? Recomendo vocês utilizarem essas duas opções aqui, né? E sobre o antivírus em si, sobre o programa em si, né, vamos expandir aqui. Dá para ver que tem uma opção aqui por padrão que vem selecionada, que é de atualizar o aplicativo, né, o programa automaticamente. Eu poderia deixar marcado aqui nessa segunda opção, que é para informar quando existir uma nova versão do Avast Free que possa ser baixada, e aí sim, eu clicando e eu autorizando, aí sim, ela seria baixada e instalada, portanto, aí sim, depois de minha autorização que o Avast Free seria atualizado. Essa terceira opção, informar quando uma atualização estiver disponível. Então, qual que é a diferença da segunda para a terceira opção, né? Se eu deixar marcada a segunda opção, o meu sistema aqui, o meu Windows, ele já vai ter baixado essa nova versão do Avast. Então, ele simplesmente vai me notificar quando ele já tem baixado, só falta instalar. Nessa terceira opção, ele vai me notificar quando ele nem sequer baixou ainda, né? Então, só está disponível, mas ele nem baixou ainda e nem sequer começou o processo de instalação, né? Então, nessa terceira opção, se eu deixar, ele vai me notificar para que aí sim eu baixe e aí sim eu instale, tá? Essa é a diferença. E essa quarta opção aqui é uma opção em que eu farei a atualização manualmente, ou seja, eu só farei uma busca se existe uma nova versão, se ela pode ser baixada, se ela está disponível e tudo mais na mão, né? Só se eu entrar nesse caminho aqui onde eu já estou e clicar aqui em verificar se há atualizações de forma manual, portanto, né? Eh, Também vai mudar de cenário para cenário, né? Cada um tem um gosto. Eu particularmente gosto de deixar marcada essa terceira opção para que ele me notifique de quando há disponível, né? E aí, estando disponível, eu decido na hora se eu quero começar a baixar e, consequentemente, começar a instalar a nova versão, tá? Então aí vai de gosto para gosto, né? De caso para caso. Eh eh, Vai de você aí pesar o que você prefere, ok? Deixa eu fechar aqui então. Bom, pessoal, na aula de hoje é isso, né? Eu quis apenas mostrar para vocês essas opções de como que a gente pode fazer uma consulta da versão dos navegadores, da versão, eh se existe novas versões para se atualizar dos navegadores e do antivírus o Avast, que no caso é o que a gente está utilizando, né? Se você estiver utilizando, tiver instalado aí outro antivírus, que não é o Avast, mas é algo parecido com ele, você vai ver que a lógica por trás do processo é praticamente a mesma, né? Você vai entrar no menu, vai ter alguma opção de configuração lá para você configurar qual que é o modo que você quer manter atualizado o banco de dados das definições de vírus, né, daquele seu antivírus que você escolheu, ou também marcar ali as opções, né, de como que você quer manter atualizado ou ser notificado de novas atualizações do antivírus em si, né. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que ele possa ter sido útil, por mais simples que tenha sido, né, e espero vocês nas próximas aulas.